Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez por aqui. Eu acredito que uma das maiores dificuldades do ser humano dentro do campo da religião é entender o que é a vontade de Deus. Desde pequenos, a maioria de nós fomos ensinados a orar ou a rezar o Pai Nosso, não é verdade? E aí uma parte do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas essa questão de vontade de Deus sempre esteve no imaginário do ser humano. O que é vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? E aí algumas sociedades e algumas religiões tentaram resolver isso. Por exemplo, os gregos faziam seus oráculos. E eles tinham seus sacerdotes que liam os oráculos, como por exemplo o oráculo de Delfos, para poder descobrir o que dizia aquilo, qual era a proposta da divindade. Na contrapartida tinham os judeus, que tinham lá o Urim e o Tumim. Ao lançar o Urim e o Tumim, eles conseguiam entender que a vontade de Deus recaía sobre determinado lugar ou sobre determinada pessoa. E dentro desses aspectos que a gente poderia dizer como é que está hoje esse cenário, o que a gente pensa sobre isso hoje, tem gente que fica atrás de profeta ou de sacerdote nos dias atuais para tentar entender, assim, e agora? O que eu faço, qual é a vontade de Deus para minha vida. Bom, quando a gente fala de vontade de Deus, eu queria te convidar a pensar em duas questões. A primeira é entender que Deus vê tudo como já existindo. Não existe para Deus passado e futuro. Tudo está acontecendo. Quando a gente utiliza a palavra kairos para tempo de Deus, a gente está fazendo um recurso da língua grega, e os gregos acreditavam exatamente nisso. Era que é algo chamado muito próximo do instante. O instante é a experiência vivida na totalidade. Então é isso que se fala de Deus. Ele vive a totalidade, passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Então quando você pede para que seja feita a vontade de Deus, na realidade você está pedindo que Deus nos mostre, tal como Isaac Newton disse, né? Eu vim mais longe porque vim sobre os ombros dos gigantes, ou seja, Deus sabe exatamente como será o cenário futuro. E eu não estou falando de mexer pauzinho, não estou falando de determinismo, eu estou dizendo sobre os aspectos do que há de ocorrer no futuro, ou seja, ele tem um olhar privilegiado, é isso. Deus está num lugar privilegiado. E talvez você vai me dizer, bom, a religião fala muito disso, né? Então Deus move lugares, pessoas, objetos, então há um determinismo, sim. Bom, se a gente falar até mesmo pela filosofia, a filosofia vai falar sobre algo chamado facticidade. Facticidade é você entender que existe um destino. Existe algo que está ali e você não tem como fugir daquele algo que ali está. Não tem como fugir daquilo. Está ali e pronto, acabou. O diferente disso seria um recurso de baixa literatura como o segredo, que diz que você consegue fazer o que você quiser. Bom, isso não é verdade. Existem coisas que você não tem como fugir, você não tem como fazer diferente daquilo. Você segue aquele fluxo e pronto, acabou. Você não tem como dizer pensamento positivo e vai mudar. Não muda. Aquilo está ali, vai ser daquele jeito e não vai ser diferente. Pronto, a realidade humana é essa. É isso que a gente chama de finitude. E essa finitude faz a gente entender que determinadas coisas são daquele jeito e pronto, acabou. Agora, quando se fala de vontade de Deus, fala sobre como encarar essas determinadas coisas. Agora tem um segundo quesito que eu quero dizer para você sobre vontade de Deus. Vontade de Deus tem a ver com a minha vontade humana, consciente e responsável diante das escolhas que eu devo fazer. Porque às vezes a gente fala sobre vontade de Deus como um recurso de terceirização das nossas irresponsabilidades diante da vida. Ou seja, eu não quero escolher do jeito que deveria, ou seja, assumir aquilo, assumir a minha responsabilidade, não fazer uso de nenhum tipo de má fé, mas para fazer um uso do tipo, eu vou deixar Deus escolher. Deus é que me deu esse casamento, Deus é que me deu esse trabalho, Deus é que me deu aquele lugar para morar, Deus, e você começa a cair numa terceirização onde você não percebe o campo das decisões e das maturações que você deveria ter assumido dentro de um processo. Ou seja, você está onde está porque de fato você escolheu estar aí.
Não existe tanta coisa que fez você ser ou escolher de forma diferente. Claro, pausa aqui. Quando eu falei de facticidade, ou destino para a filosofia, mas muito mais sobre vontade de Deus, existem sim determinados percursos que estão ali que você não pode fazer diferente. Agora, eu não posso mover a montanha de lugar, mas eu posso entender que aquela montanha faz parte do cenário chamado minha existência. Entende o que eu quis dizer? Eu posso dizer assim, não dá para fazer uma casa porque ali tem uma montanha. Bom, eu posso fazer casa apesar daquela montanha. Eu não tenho como tirar e movê-la e demovê-la de lá. Mas eu sei que eu posso fazer uma casa naquele lugar. É isso. Quando a gente fala sobre vontade de Deus, a gente está falando sobre escolhas que são escolhas responsabilizadas e não terceirizadas. Quando a gente fala sobre vontade de Deus, a gente fala sobre a nossa vontade humana consciente. Não acredite que a vontade de Deus para você ter um dinheiro a mais seria você surrupiar o dinheiro do caixa da sua empresa. Deus nunca estaria ali. Não acredite que, olha, me deram um troco a mais, Deus está me revelando o cuidado dele. Não. De fato, você deve devolver o dinheiro, porque o dinheiro não é seu. Entende isso? Entende que existe a maneira clara e objetiva de você conhecer a vontade de Deus através da sua vontade decisiva, responsabilizada, da sua escolha consciente a respeito das coisas, como também existe aquilo que você não pode demover, aquilo que você não pode modificar, e você entende que é isso que faz parte da vida. Apesar da montanha, você não poder tirá-la daquele lugar, faça a sua casa por meio dali. Você vai ter um cenário que vai te chamar a atenção e um cenário que vai te circundar, e você não vai cair naqueles profundos quadros de ressentimento, porque parece que a vida só não dá certo para você. Que Deus te abençoe.